Fala turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo sobre métodos de estruturação de problemas. Na última aula a gente falou sobre gestão da qualidade, a gente fechou o assunto e eu havia falado para vocês que a gente falaria hoje sobre gestão de processos. Mas eu resolvi incluir essa aula antes de falar sobre gestão de processos, porque é uma aula super importante, a gente vai falar sobre alguns métodos aqui que são populares na administração e que fazem todo sentido no curso, tá? Vamos começar então com o método MASP, tá? Que dá origem aí ao nome, né, ao título do vídeo, Método de Análise e Solução de Problemas, tá? MASP. Ele pode ser definido como uma metodologia estruturada e sistematizada para a resolução de problemas complexos em processos, produtos e serviços. Isso é o MASP, tá? Ele foi criado no Japão, mais uma vez o Japão aí sendo pioneiro, né, nessa questão de gestão da qualidade, análise e solução de problemas. Então ele foi criado no Japão pela JUSE, que é um sindicato, né, uma espécie de sindicato de cientistas e engenheiros japoneses, tá? Union of Japanese Scientists and Engineers. E lá no Japão, o MASP era conhecido como QC Story, ele tinha um nome diferente, tá? Foi trazido para o Brasil na década de 80, quando o mercado passava a exigir cada vez mais qualidade das empresas. A década de 80 aí marcou a introdução da gestão da qualidade total no Brasil. E o MASP era um método, né, de análise e solução de problemas para a gestão da qualidade. Aqui nós temos uma figura que representa o MASP, né? Então a gente tem 4 modalidades, digamos assim, de gestão: gestão estratégica, da inovação, operacional e gestão de recursos. E aí cada gestão aqui tem os seus itens, né? Então gestão estratégica, por exemplo, políticas e procedimentos, planejamento orçamentário, projeção e resultados, crescimento e expansão, tá? Gestão da inovação, desenvolvimento de produtos, qualidade, processos, produtos, melhoria contínua. Gestão operacional, controle operacional, eficiência operacional, execução, produção, planejamento, programação. E gestão de recursos, recursos humanos, máquinas e equipamentos, infraestrutura. Tá? Isso tudo aqui vai proporcionar uma melhoria contínua, tá? Aumentando aí a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa, ok? Então é um círculo aqui virtuoso, né? Essas 4 modalidades de gestão, então, formam o MASP. As etapas do MASP. Então são 8 etapas, tá? Importante aqui ressaltar que para ter o sucesso esperado, é necessário que a metodologia seja pautada por planejamento e disciplina. Metodologia japonesa, tá? Então exige planejamento e disciplina. E que cada uma delas seja cumprida com comprometimento e afinco. Aqui nós temos nessa figura as 8 etapas, tá? A gente pode fazer aqui uma analogia ao ciclo PDCA, tá? Se a gente for falar aqui das 8 etapas, a gente vai ver que isso aqui se aproxima muito ao ciclo PDCA. Então, olha, identificação do problema, observação, análise, plano de ação, verificação, padronização e conclusão, tá? Ciclo PDCA. Identificação do problema. Tem a primeira etapa, tá? Então, consiste em identificar o problema com base em um histórico de acontecimentos, entendendo seus riscos, ganhos e perdas. É a primeira fase. Depois, observação. Aqui a gente faz um levantamento das características do problema a partir da observação do local e de uma coleta de dados consistente. Então, não é só observar o problema, mas é coletar dados de forma consistente. Dados qualitativos ou quantitativos, tá? Ou os dois. Análise quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, tá? Mas não é só observar, é coletar dados. Com os dados coletados, a gente passa para a fase de análise. Aqui as hipóteses são levantadas para entender o problema, tá? Então a gente busca aqui
as causas raiz dos problemas, que devem ser analisadas de maneira clara e científica, utilizando ferramentas, informações, fatos e análise de dados para uma conclusão objetiva. Aqui o que se espera, então, é uma manipulação desses dados de maneira científica, tá? Que eu não vou entrar em suposições, enfim, eu vou tratar os dados com ferramentas estatísticas apropriadas, tá? Plano de ação. Então, uma vez que eu descobri aí a causa ou as causas fundamentais do problema, né, deve ser estabelecido um plano de ação para eliminar essas causas, tá? Depois a ação, próxima etapa, né? A ação basicamente é colocar em prática o plano de ação, tá? É isso. Inicia-se com a comunicação do plano com as pessoas envolvidas, então as pessoas aqui da empresa vão ser comunicadas, tá? Sobre o plano de ação e a ação da empresa. Passa pela execução e capacitação dos executores, aqui dependendo aí do nível do problema, da complexidade do problema, é importante capacitar a mão de obra para lidar com o problema, tá? Para resolver o problema. E, por fim, o acompanhamento das ações para verificar se sua execução foi feita de forma correta e conforme o planejado, que tem a ver aqui com verificação dos resultados, tá? Então, após a aplicação do plano de ação, é o momento de verificar quantitativa e qualitativamente a eficácia das ações e seu impacto nos resultados. E aí, turma, a gente já caminha para o final aqui do MASP. Padronização, tá? Então, caso as ações tomadas tenham sido eficazes e provocado resultados efetivos, elas podem se tornar novos métodos de trabalho. E aí, né, vai ser feita uma padronização para que essas medidas, né, sejam espalhadas por toda a organização, tá? Então, deve ser feita uma padronização para registrar as medidas efetivas e também evitar que as falhas se perpetuem. Então, toda a organização aqui vai ser treinada para que a padronização possa acontecer, tá? Conclusão, aqui a gente já está na etapa final do método MASP, né? É a última etapa. Então, basicamente, o objetivo dessa etapa é rever todo o processo de solução de problemas e planejar os trabalhos futuros, aplicando as lições aprendidas em novas oportunidades de melhoria. Tá? Então, a conclusão do método MASP, e aqui na conclusão, a gente também fica de olho já na solução de problemas futuros, no planejamento de trabalhos futuros, tá? Sempre levando em consideração a experiência que já foi, né, aprendida ao longo do tempo, ok? Muito bem. Para fechar o vídeo, a gente falou sobre MASP, né? Agora a gente vai falar sobre o método Seis Sigma, que também é um método de análise e solução de problemas, tá? Seis Sigma, então, é um conjunto de práticas desenvolvidas que visam maximizar o desempenho dos processos dentro de uma organização. Isso aqui é super importante, olha. Maximizar o desempenho dos processos dentro de uma organização, tá? E aí, a consequência disso é eliminar os defeitos e as não conformidades de acordo com as especificações de fábrica. Ok? Então, o método Seis Sigma ele é bastante utilizado, então, em linhas de produção, em fábricas, tá? Trata-se, portanto, de uma ferramenta que busca o defeito zero, tá? Então, aí o foco também é na qualidade. O principal foco da metodologia é a satisfação do cliente, tá? Por meio da redução de defeitos nos processos e um ótimo desempenho da organização, ok? O método Seis Sigma é uma estratégia gerencial planejada, tá? Tem foco na melhoria da competitividade dos processos. Aqui a gente tem uma figura que mostra aqui, né, as etapas do Seis Sigma, né? Então, definir, mensurar, analisar, melhorar, né, desenvolver e controlar, ok?
Então, como é que funciona o Seis Sigma? Então, tem essas etapas aqui que a gente vai estudar, tá? Então, ele funciona por meio da definição de metas e aplicação de projetos específicos que vão colaborar no alcance desses objetivos, tá? O sucesso do Seis Sigma vai depender da mobilização e participação de todos da organização, ok? E como eu falei para vocês, é uma metodologia dividida em 5 etapas. Então, a primeira é de definição, que tem o objetivo de selecionar o projeto a ser desenvolvido e definir o seu líder, tá? Aqui também é feito o levantamento das necessidades e expectativas do cliente, já nessa fase aqui de definição, tá? Levantamento das necessidades. Depois a gente tem a medição, que faz o mapeamento do processo e tem impacto direto na qualidade para o cliente, determinando suas necessidades e gerando produtos que o atendam. Essa é a etapa de medição. Depois, a análise determina as principais fontes de variação do processo, né, mediante o uso de técnicas e estatísticas para analisar os dados do processo. Aqui também, tá, turma? Análise científica, tá? Ferramentas estatísticas adequadas para fazer uma análise quantitativa e também qualitativa. Melhoria, reduz as principais fontes de variação e, como resultado, obtém uma menor variação e maior produtividade e capacidade. Tá? Aqui o objetivo, então, é ter uma menor variação e maior produtividade e capacidade na produção. E, finalmente, a etapa de controle monitora o desempenho do processo e assegura que os ganhos de qualidade e de produtividade se perpetuem ao longo do tempo. Ok, turma? Então a gente viu no vídeo de hoje o MASP, o método MASP, né, de análise e solução de problemas, e o método Seis Sigma, que visa aí o defeito zero, ok? Então eu resolvi incluir esse vídeo antes de falar de gestão de processos, porque é importante, sim, conhecer esses dois métodos, né, de análise e solução de problemas. O MASP e o Seis Sigma. Beleza? Vejo vocês então no próximo vídeo falando sobre gestão de processos e continuem estudando, logicamente. Um grande abraço a todos, tchau!